Oi, tudo bem com você? O Cidadania em Pauta chegou para te deixar bem informado sobre o trabalho feito aqui na Câmara Municipal. Hoje vamos juntos visitar o CEMADEM, o Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Sabia que a sede desse órgão público que monitora o Brasil todo fica aqui em São José? Já aqui na Casa do Legislativo, vamos te explicar o que são e como trabalham os partidos políticos, além do papel de representatividade que eles exercem. Esse também será o assunto da entrevista com o advogado Marcos Limão, no quadro Eleições 2024. Tem ainda o quadro Nomes da Cidade, nosso momento de homenagem aqui no Cidadania. Fique por aí que o programa está só começando. Os partidos políticos são essenciais para a nossa democracia. No Brasil, existem vários partidos. Essa diversidade é muito importante para que cada cidadão possa se sentir representado. Que a política está presente no dia a dia, a gente já sabe. Desde a ida às compras até as relações e conversas casuais. Mas como você define um partido político? Uma organização que reúne pessoas com ideias e objetivos em comum? Essa talvez seja a forma mais simples de explicar, mas a atuação de um partido é mais ampla do que isso. O objetivo de um partido político é ser uma ponte entre a população e o Estado. Uma vez eleitos, os representantes devem defender os interesses da população no processo legislativo e de governança. Mas o entendimento de qual a melhor forma de fazer isso muda de um partido para o outro. Aí entra o posicionamento de cada partido sobre temas como economia, papel do Estado e direitos individuais. Esse cientista político explica que conhecer o espectro político e a linha que divide os pensamentos conservador e progressista é uma forma de entender o contexto. Quando a gente fala, por exemplo, de um partido conservador, de um partido que tem uma linha ideológica conservadora no modelo Lockeano, tradicional, inglês, estadunidense, você está falando de um Estado que precisa ser protetor da economia, incentivador da economia, mantenedor dos privilégios da elite econômica. Tá? E, do outro lado, você tem os progressistas, que são partidos geralmente de origem socialista, da discussão socialista marxista, que coloca o Estado como provedor do bem comum. Hoje o Brasil conta com 29 partidos homologados. São eles Movimento Democrático Brasileiro, Partido Democrático Trabalhista, Partido dos Trabalhadores, Partido Comunista do Brasil, Partido Socialista Brasileiro, Partido da Social Democracia Brasileira, Agir, Mobiliza Nacional, Cidadania, Partido Verde, Avante, Progressistas, Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, Partido Comunista Brasileiro, Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, Democracia Cristã, Partido da Causa Operária, Podemos, Republicanos, Partido Socialismo e Liberdade, Partido Liberal, Partido Social Democrático, Solidariedade, Partido Novo, Rede de Sustentabilidade, Partido da Mulher Brasileira, Unidade Popular, União Brasil, Partido Renovação Democrática. A expressão deles varia de acordo com a opinião dos cidadãos. O cientista político explica que o sistema é o mesmo adotado em países como os Estados Unidos. A diferença é que, por aqui, a representatividade deles é mais fragmentada. Nos Estados Unidos existem só 3 partidos, republicano, democrata e independente? Não. Nos Estados Unidos, para você ter uma ideia, existem mais de 70 partidos políticos. Agora, por que os dois são os mais evidentes? Porque são eles que conseguem atrair não só recursos financeiros para suas campanhas, como também são aqueles que, por obrigação, apresentam bons planos políticos. Os outros 67, porque o independente ele tem ainda uma sobrevida. Esses partidos, eles estão preocupados com a presidência dos Estados Unidos. Eles estão preocupados em fazer o discurso chegar até a comunidade aonde eles agem, aonde eles estão fincados. Esse aqui é um dos corredores dos gabinetes dos vereadores aqui da Câmara.
Cada uma dessas salas é ocupada por um vereador. Ao todo, são 10 partidos representados aqui. PSD tem 6 cadeiras, União Brasil e PL, 3. PSDB e PT contam com 2 representantes e republicanos, Cidadania, PP, MDB e PRD possuem um vereador cada. Para essa socióloga, essa diversidade de partidos, mesmo quando há ideias em comum entre eles, é uma característica da democracia. A democracia ela se faz da gente conseguir juntar pessoas diferentes e decidir caminhos em conjunto, né? Isso que a gente vai estar vendo representado na Câmara vários partidos, ou seja, várias ideias. E a ideia é que a gente consiga juntar todo mundo, sentar, discutir, pensar qual que é o melhor para a cidade nesse momento, para o estado nesse momento. Por isso, a presença do cidadão no debate político é tão importante. A opinião dos mais céticos também faz diferença nas decisões dos partidos e dos representantes. Acho que o maior problema com essa falta de credibilidade é que a gente acaba não conseguindo, muitas vezes, conviver e conversar com as pessoas diferentes e que pensam diferentes. Então, a gente acaba tendo brigas horrorosas, discursos de ódio, uma pessoa querendo realmente machucar a outra e tudo mais, ao invés de conseguir sentar e dialogar. Falar assim, temos ideias diferentes, mas temos uma sociedade. O que a gente faz? Me diz, você sabe o que são as sessões ordinárias? A gente te explica agora no nosso dicionário legislativo. Todo mundo já sabe que as sessões ordinárias aqui na Câmara são realizadas todas as terças e quintas, a partir das 4 horas da tarde. Mas será que você sabe a diferença de cada uma delas? Nas sessões de terça-feira, os vereadores votam e apreciam requerimentos, indicações, moções e outros documentos. Também é o dia do tradicional pinga-fogo, espaço dedicado para que os vereadores abordem temas de interesse público. Já às quintas-feiras, as sessões são voltadas para a votação e apreciação de projetos de lei. O CEMADEM é o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Criado há 13 anos, ele é o órgão responsável pela prevenção e por gerenciar a atuação do poder público diante de eventuais desastres naturais no Brasil. E sabe onde fica a sede do CEMADEM? Aqui em São José dos Campos, no Parque de Inovação Tecnológica. Eu te convido a conhecer com a gente como é feito o trabalho por lá. Sabe aqueles alertas da Defesa Civil sobre riscos de chuva, ventos fortes ou deslizamentos de terra, por exemplo? O responsável por analisar, acompanhar e emitir esses dados climáticos é o CEMADEM, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Um dos objetivos, da criação do CEMADEM foi justamente enviar alertas para 2 grandes tipos de fenômenos, que são fenômenos que mais impactam a população brasileira, né? Os deslizamentos de terra, que é o fenômeno que mais gente mata no país, e as inundações, que é o fenômeno que causa o maior número de impactados, desabrigados, desalojados, também mortes. Infelizmente, temos experiências recentes. São fenômenos que podem ocorrer em qualquer momento, então, que requerem de um monitoramento constante, 24 horas por dia, todos os dias do ano. O CEMADEM existe desde 2011. Ele foi criado após um desastre natural na região serrana do Rio de Janeiro, causado pelas fortes chuvas. 1.000 pessoas perderam a vida na ocasião. Para evitar situações como esta, o governo federal desenvolveu um sistema de alerta para dar mais segurança e precisão aos trabalhos preventivos. A iniciativa ganhou o nome de Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Inicialmente, o CEMADEM ficava em Cachoeira Paulista, mas em 2013 foi transferido ao Parque de Inovação e Tecnologia, aqui em São José dos Campos. A sede conta com uma estrutura de trabalho para bastante gente. O coração do monitoramento é a Sala de Situação, que tem esse telão que monitora 1.133 cidades do Brasil. A Sala de Situação tem capacidade para até 25 analistas. Por esse enorme videowall, os agentes conseguem monitorar a situação climática em todo o país.
O espaço também conta com um gabinete de crise e equipamentos de última tecnologia. Tudo funciona 24 horas, 7 dias por semana. Nós precisamos ter especialistas de 4 áreas diferentes. Da área de meteorologia, porque sendo fenômenos provocados por chuva, né, nós precisamos prever com a maior antecedência e precisão possível essa chuva. Temos que ter especialistas em hidrologia. E, se estamos falando de deslizamentos de terra, precisamos pessoas que conheçam a geologia, a geodinâmica. Mas, fundamentalmente, um desastre ele ocorre quando temos um evento desses que atinge população vulnerável. Então, se esse fenômeno ocorre numa área totalmente deserta, isso não é um desastre. Então, precisamos ter uma pessoa da área de sociologia, também da área social, para conhecer onde estão as áreas de risco, quantas pessoas moram, em que condições, qual é o tipo de moradia, qual é a declividade do terreno. Antes de emitir um alerta, todos os dados colhidos precisam ser analisados com cuidado. É importante ter certeza da situação. A ideia primeiro é aprimorar, porque o pior que pode acontecer é emitir um alerta que termina não acontecendo. Às vezes é melhor, mas uno perde meio que credibilidade. Não, fica, não digo dentro da piada, as pessoas ficam aliviadas que não tem desastre. Mas isso pode levar a pessoas que no futuro escutam outro alerta e dizem, eles não acertaram, então vou esquecer, e termina acontecendo. Não? Então a ideia, como falei, é melhorar os alertas e transmitir à população e à defesa civil, porque nosso trabalho é emitir alertas que vão para a defesa civil. A defesa civil, os bombeiros, evacuam e informam as pessoas. Para tudo isso, junto da equipe de monitoramento, trabalha a equipe de pesquisa, que estuda o histórico das condições climáticas de cada local. Sabe quando a gente ouve no jornal que choveu acima do esperado ou acima da média histórica? Então, a ideia é um pouco de ver se esses eventos que estão acontecendo realmente já aconteceram no passado. E algo que tem se observado aqui como consequência justa do aquecimento global e mudanças climáticas, não só aqui, em todo o mundo, é que os eventos estão ficando mais extremos. O que significa? Chuva concentrada em poucos dias, períodos secos muito longos e intensos, e secas, mesmo como está acontecendo na Amazônia e no Pantanal. Não? E quando falamos seca, estamos falando de outro impacto da seca, que são os incêndios. E a sede do CEMADEM aqui em São José atua para o Brasil todo. Por isso, são realizadas reuniões por conferência com a Defesa Civil de todos os estados, todos os dias. E a nossa missão é entregar para a Defesa Civil o melhor alerta possível, mais antecipado e mais preciso possível. A gente não faz o que se chama a gestão do desastre, a gestão do alerta, ou seja, cada município tem uma metodologia diferente. Por exemplo, podem acionar uma sirene, podem enviar um SMS. Esse alerta vai simultaneamente para a Defesa Civil Nacional e para a Defesa Civil dos municípios. O trabalho do CEMADEM é fundamental. Os alertas de risco, a prevenção e o monitoramento que busca evitar esses desastres naturais já ajudaram a salvar muitas vidas. O sistema de alerta ele precisa sim atuar em parceria junto com o município. Então é importante que o município também tenha ciência e desenvolva suas atividades, né, os estados, a própria mídia, né, de que o trabalho também é importante para que a gente possa envolver todos esses elementos e agir exatamente, né, não só na questão do monitoramento, mas conhecer o risco em ações de comunicação e de preparação também. Primeira pausa aqui no Cidadania em Pauta. Até já! Cidadania de volta e a gente continua falando sobre partidos políticos, só que agora no nosso quadro Eleições 2024. Nossos repórteres recebem o advogado Marcos Limão, especialista em direito eleitoral. Tudo bem, gente? Obrigado, João. Nós seguimos a partir daqui com a entrevista do Cidadania em Pauta. Gente, essa é a nossa última entrevista. Nos últimos meses, nós falamos a respeito da preparação para a eleição, das regras de campanha, das regras que você, eleitor, deve seguir no dia da votação e até mesmo da preparação dos candidatos eleitos entre o dia da votação e a posse. Dessa vez, os partidos políticos são o nosso tema principal.
E olha, os partidos são essenciais para o funcionamento do sistema político brasileiro e também, claro, para a democracia. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, hoje o país conta com 34 partidos ativos, e cada um deles com abrangência e ideologias diferentes. Para entender melhor como isso reflete a diversidade política do país, a gente conversa com o advogado especialista em direito eleitoral, Marcos Limão. Seja bem-vindo mais uma vez, Limão. Bom dia, é uma alegria estar aqui, tratar desse tema tão sensível e fundamental, que são os partidos políticos. Para a gente compreender esse processo, nós temos que olhar um pouco para trás. O Brasil, ele teve a sua democracia reinstituída, né, reinaugurada, a partir da Constituição de 88. Porque antes disso nós vivíamos no estado de exceção, que era a ditadura militar, e na ditadura havia o bipartidarismo. Havia somente dois partidos, a Arena e o MDB, que era de oposição. E acabando a ditadura, como foi um período muito traumático, os deputados que escreveram a Constituição nova, a Constituição que nós temos hoje, são os deputados constituintes, eles fizeram questão, em razão desse período traumático, de colocar na Constituição o pluripartidarismo, que é a possibilidade do Brasil abrigar vários partidos políticos ao mesmo tempo. E a partir desse pluripartidarismo da Constituição, o desdobramento disso na prática é o que nós vivenciamos hoje. Esse multipartidarismo exacerbado. Não é possível, não é saudável que um país tenha mais de 30 partidos políticos em funcionamento. Muitas dessas legendas, elas são usadas tão somente para negociações políticas. Elas não funcionam como partidos políticos, mas elas estão no jogo, estão inseridas no contexto político e jurídico, e elas precisam ser levadas em consideração, inclusive no rateio de verba pública e do tempo de televisão no rádio e na televisão. Vou aproveitar esse gancho que você deu e já trazer a participação da população para essa conversa. Nosso povo fala sempre com dúvidas dos joseenses, para colocar em contexto um pouquinho do partido também, né? Vamos conferir? Meu nome é Bruno Hernandes Diniz, eu sou engenheiro, e eu queria saber, por que um partido político é importante? A pergunta é simples, né, Limão? Por que o partido político é importante? Mas se a gente pensar, o partido, ele é criado com a intenção de ser um partido político mesmo, né? O que isso representa pro cenário, como você disse, levando em consideração os outros partidos e para a democracia em si? É uma pergunta que trata no ponto fundamental da democracia brasileira, que é a função pública exercida pelos partidos, que são pessoas jurídicas de direito privado. Um partido político, ele tem a regulação no âmbito do direito privado. Para se constituir um partido político, é mais ou menos parecido como constituir uma empresa. Ele tem um CNPJ e ele exerce uma função pública. A pessoa, por exemplo, ela somente pode ser candidato no Brasil se ela estiver filiada a um partido político. Então, para vocês verem a relevância que tem essa figura jurídica chamada partido para o dia a dia da nossa democracia. E bom, como você falou, hoje a gente vive um momento onde existe o multipartidarismo, né? Não é mais o bipartidarismo, ou seja, é possível a criação de novos partidos. Como a população, o cidadão, ele quer defender um interesse específico de uma classe, qual é o processo para criar um partido político? É um processo longo, é um processo difícil de se criação, mas é totalmente possível. A primeira coisa que se precisa é escrever um estatuto, um programa partidário, onde constará a ideologia do partido e as bandeiras que ele defende. Depois desse programa, você precisa registrar ele no cartório de pessoas jurídicas, né? E após isso, nós podemos ter um apoiamento mínimo necessário. Esse estatuto inicial, ele tem que vir com, no mínimo, 100 assinaturas, tá, de pessoas de diferentes estados da federação, e depois desse processo todo, quando for levado à justiça eleitoral, esse partido tem que ter o apoio, através de uma assinatura,
de, no mínimo, 5%, 0,5% do eleitorado, considerando a quantidade de votos que teve para a eleição geral, para a eleição da Câmara Federal, dividido entre pelo menos 1/3 dos estados da federação. Então, é um processo um pouco difícil de ser conquistado, mas é possível, principalmente, antigamente era no papel. Você era obrigado a colher assinaturas na folha impressa. Hoje em dia, já é possível se fazer essa coleta de forma digital. E aí é submetido à Justiça Eleitoral. Mas só que nesse processo também, essa é a parte jurídica, mas tem a parte política. Não é fácil romper a barreira jurídica, porque a criação de um partido a mais é uma agremiação que vai estar dividindo dinheiro, dividindo tempo de televisão, dividindo poder. Então, o próprio sistema colabora para que novos não sejam criados, porque ninguém quer dividir as coisas. Sim. Esse ano no Brasil, as eleições municipais, elas simplesmente estão sendo bancadas com 4,9 bilhões de reais, que são diretamente disponibilizados aos partidos políticos, para que eles, através de uma decisão que a Justiça Eleitoral não participa, decida quem é o candidato A, B ou C que vai receber o recurso, em detrimento do candidato D, E e F. É uma decisão interna corpus, é uma decisão dentro do âmbito da autonomia partidária. A Justiça Eleitoral ela não consegue reprimir um partido político que privilegia, na hora de dividir o recurso público de uma campanha, o candidato A em detrimento do candidato D. A parte jurídica, como você explicou, tem uma relação muito grande com a representação, né? Representatividade, saber se aquelas ideias presentes no estatuto refletem ideias que a sociedade concorda, mas tem esse outro lado também que você apontou, né, Limão? E uma das crises de representatividade é por ausência de participação. E isso se aplica ao partido político. Nós não temos democracia interna nos partidos. É o que a gente está acostumado a chamar de cacique. Cada partido tem o seu cacique. É uma pessoa que comanda com mão de ferro determinado partido e fala, olha, nesse estado aqui da federação, o presidente estadual é o fulano, naquela cidade o presidente municipal é o ciclano. Então eles vão comandando com mão de ferro, uma pessoa só que tem esse poder em cima de cada agremiação. E essa ausência de democracia interna que faz com que as siglas se tornem atender interesses privados e não ao interesse público que ela deveria estar a serviço. Mas eu tenho certeza que a partir dessa longa série de entrevistas que a gente fez, trazendo informações a respeito de todo o processo eleitoral, antes, durante e depois, né, as pessoas vão participar mais. Gostaria de agradecer a sua presença, não só hoje, aqui no Cidadania em Pauta, mas em todas essas entrevistas, trazendo informação de qualidade para a gente, Limão. Eu fiquei muito feliz, me senti honrado pelo convite de participação nessa série de entrevistas sobre regras eleitorais, sobre o processo. Foi um momento muito oportuno de difundir informações e colaborar para a construção da cidadania e muito honrado de estar aqui no canal legislativo da Câmara Municipal de São José dos Campos. É a cidade onde eu nasci, onde eu quero muito bem e espero que a cidade e as pessoas possam se desenvolver. Então, agradeço muito, me sinto muito honrado com essa participação. Gente que agradece a sua presença aqui e até uma próxima. Legal, interessante, né, Matheus? A gente vê cada passo para a criação do partido, o que ele representa historicamente, né? São muitos fatores aí. Pois é, Marvin, é um assunto que gera muitas dúvidas na população, porque realmente são muitos partidos, mas é sempre importante a gente conversar sobre isso, falar sobre isso, justamente para as pessoas entenderem como funciona o partido, que é tão importante para defender os interesses da população. Exatamente. Nós terminamos aqui a entrevista do Cidadania em Pauta e também essa série de entrevistas realizadas aqui. Eu volto com você pela última vez, João. Valeu, galera. Obrigado pelas informações. Mais uma pausa por aqui e já já nós voltamos. Estamos de volta, obrigado por você estar aqui comigo no Cidadania em Pauta. E agora é hora daquele espaço que nós abrimos aqui no programa para relembrar quem foram aqueles e aquelas que são homenageados em praças, ruas, parques e avenidas de São José dos Campos. Esse é o nosso quadro Nomes da Cidade.
Por aqui, os mais apressados quase não têm tempo de olhar para os lados, mas na placa está um nome importante para São José: Franz de Castro Holsworth, ou Franz de Castro, como é lembrado. O nome em destaque na placa não é um dos mais conhecidos da cidade. E a rua também é pequena, não dá tempo de pensar em muita coisa quando está passando por ali, não. Só que a pessoa que recebe a homenagem deixou para São José um legado de entrega, dedicação e muita fé. O quadro na Diocese de São José dos Campos é um reconhecimento à figura histórica de Franz de Castro. Ele nasceu em 1942, foi advogado e ativista dos direitos humanos. Atuava em uma causa nobre, a evangelização de encarcerados. O Franz de Castro Holsworth chegou a São José dos Campos como advogado e aqui, no trabalho dele, no serviço dele da advocacia, se aproximou muito da pastoral dos encarcerados. E foi isso a vida dele: ser catequista, ser acompanhador, trabalhar profissionalmente em favor dos encarcerados. E diríamos, essa foi uma forma de ele santificar a própria vida, doando a vida dele em favor de ações concretas, né, possíveis, em favor dos encarcerados, dos presos. As fotos são da década de 70, registros de visitas carcerárias que mostram um pouco do empenho de Franz no trabalho de reinserção social a partir da fé. Jesus no Evangelho, lá no Evangelho de São Mateus, quando fala do julgamento final do mundo, uma das coisas que Jesus diz é esta: estive preso e me visitastes. Nós temos que ler a vida do Franz de Castro à luz desta frase de Jesus, desta afirmação de Jesus. E ele foi um visitador, educador, defensor, acompanhador das pessoas encarceradas, das famílias dos encarcerados e também numa ação preventiva de evitar que houvesse encarcerados. Então a igreja olha com muito carinho para ele como um modelo nesse serviço tão difícil, tão exigente. Por um infortúnio do destino, foi justamente pregando a palavra que Franz de Castro perdeu a vida. Ele foi assassinado em 1981, durante uma rebelião na cadeia pública de Jacareí. Sua morte causou comoção entre os amigos e fiéis da igreja e fez nascer um mártir. Estar lá já é uma atitude de alguém que assumiu uma causa de verdade, né? Não ficou na plateia assistindo à situação, ou na torcida de um lado ou de outro, que seja quem for o lado que ele escolheu. Não, ele esteve ali tentando contornar, salvar uma situação perigosa como era aquela rebelião, e sofreu, então, o martírio, diríamos assim, a morte, e a igreja o reconhece como doador da vida em favor de uma causa bonita, que é a defesa do prisioneiro. O decreto que deu o nome de Franz de Castro a uma rua aconteceu ainda em 1981, uma homenagem do poder público pelas contribuições dele à comunidade. Em 2009, em reconhecimento ao exemplo de virtude do advogado, a Diocese de São José iniciou um processo de canonização. Hoje, o nome Franz de Castro Holsworth carrega o título de venerável, motivo de orgulho para a Igreja Católica e também para a cidade. Houve um grupo que se apresentou ao bispo da época, 2009 nós estamos, pedindo que a diocese organizasse um processo em que ele pudesse ser apresentado à Santa Sé, ao Papa, como uma figura modelar. Então a igreja começa aqui, a diocese começa em 2009, esse processo, um processo grande, profundo, sério, científico, e veio caminhando esse processo por esses anos todos, até o ano passado chegar a igreja a uma conclusão, o Vaticano uma conclusão, dando a ele o título de venerável. Isto é, uma pessoa reconhecidamente boa, modelar, institucionalmente aceitável, como alguém que possa ser seguido e imitado.
Chegou ao fim o Cidadania em Pauta de hoje. Obrigado pela sua companhia. Você pode rever essa edição e também assistir toda a programação da TV Câmara no YouTube, em @TV Câmara SJC. Até mais, tchau, tchau!